Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre João 6. Em João 6, nós vemos dois eventos de Jesus: a multiplicação de pães e peixes, que alimentou cerca de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e Jesus andando por sobre as águas no mar da Galileia e acalmando a tempestade através do seu poder, o poder do verdadeiro Filho de Deus. Chegando em Cafarnaum, toda essa multidão que estava lá no mar, na beira da praia, eles atravessaram o mar também e foram se encontrar com Jesus lá em Cafarnaum, porque eles queriam que tornar Jesus rei. Eles queriam que Jesus os libertasse do jugo romano, assim como Moisés libertou o povo do jugo do Egito. Porém, Jesus disse a eles que ele não veio para isso. Jesus vai agora explicar para eles qual é a sua missão. Eles perguntaram para Jesus: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Aí eles falam: Senhor, mas como que nós podemos fazer a obra de Deus? O que é para nós fazermos? O que é fazer a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é que creais naquele que por ele foi enviado. Então Jesus aqui está dizendo que ele foi enviado por Deus, que ele é o Filho de Deus. Aí eles dizem assim: mas que sinais fazes para que vejamos e creiamos? E quais são os teus feitos? Eles ainda não duvidavam de Jesus. Aí Jesus explica para eles, né? Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu quem dá é meu Pai. Porque o pão do céu é que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles começam a pensar e a falar: ué, mas murmurar. Como assim? Esse aí não é o filho de José, que nós vimos crescer? E como ele pode dizer que ele desceu do céu? Então, infelizmente é assim. Primeiro, as pessoas vão à igreja, ouvem o evangelho, mas elas não creem, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Elas até dizem que acreditam, mas elas começam a questionar os feitos de Jesus. Quantos hoje em dia, até pastores, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles dizem que isso não aconteceu ao pé da letra. Então, assim, infelizmente, até hoje, nós vemos pessoas de dentro das igrejas duvidando de que tudo isso aconteceu, duvidando do poder de Jesus. Mas Jesus diz aqui, ó, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Aí Jesus fala assim para eles: olha, vocês não creem, vocês veem, mas vocês não creem. Mas aqueles a quem o Espírito Santo tocar, aqueles que tiverem os olhos abertos pelo Espírito Santo, receber vida, estes vão crer e estes vão ter parte comigo e eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, Jesus está explicando a missão dele
para esses judeus. Jesus está explicando: olha, eu vim para trazer vida, vida eterna, vida espiritual. Eu não vim para fazer milagres. Jesus fazia milagres, Jesus faz milagre até hoje, mas o maior milagre é ele ter nos tirado das garras do diabo, ter nos tirado do pecado, da vida de pecado, e ter nos trazido para viver na sua luz. E aqui Jesus disse assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim. Então, essas coisas Jesus estava dizendo na sinagoga de Cafarnaum. Ele estava explicando o plano da redenção, como que as pessoas tinham que fazer para serem salvas. Primeiro, elas ouviam a palavra de Deus, ouviam a pregação, depois elas aceitavam Jesus em seus corações. Mas só pode aceitar a Jesus em seu coração aquele que é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se não houver o agir do Espírito Santo, as pessoas estão mortas espiritualmente, não têm vida. É só através da ação do Espírito Santo que traz vida para nós. Porque Jesus, ele veio para nos libertar das garras do pecado. Então Jesus está explicando a sua missão. Nisso, os discípulos ficam escandalizados com tudo isso que Jesus disse, e eles dizem assim: Jesus diz: o Espírito é que vivifica a carne, para não aproveitar as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vidas. Então Jesus estava pregando a palavra. Jesus prega para nós até hoje através da sua palavra. E é na sua palavra que nós encontramos Jesus, que nós encontramos a salvação e que nós passamos a viver conforme o Jesus vivia. Se nós aceitamos Jesus, precisa haver mudança de vida. Nós precisamos viver conforme Jesus. Jesus não é um milagreiro, Jesus é o nosso Salvador. Ele veio para nos dar vida espiritual. Jesus nos ajuda, ele nos consola, ele nos ajuda a encontrar o caminho. Mas a principal é a salvação em Cristo Jesus. Aí os discípulos, por causa disso, é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, somente aqueles que o Pai der a Jesus é que serão salvos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A multidão foi saindo de fininho e muitos dos discípulos que andavam com ele também foram embora. Só ficaram os 12. Aí Jesus olha para eles e fala assim: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que nós possamos estar crendo nas palavras eternas de Deus, que nós possamos estar buscando ao Senhor Jesus, que é o único que pode nos salvar e nos levar até a vida eterna, nos levar a Deus através do seu sangue vertido lá na cruz e da sua morte e da sua ressurreição. Somente aí podemos viver uma vida diante do Senhor Jesus, crendo e estudando a sua palavra. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida eterna que o Senhor veio nos dar. Te agradeço porque o Senhor deixou a sua glória para nos salvar, nos libertar do pecado.
Nós louvamos e bendizemos o teu santo e bendito nome. E eu quero te pedir por cada um que está ouvindo esse vídeo, para que todos possam ser salvos por ti, que todos possam decidir a seguir os seus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário.